Hoje, sentada aqui, com o sol entrando pela janela, olhando para essas páginas amareladas, percebo o quão inocente eu era. Tão pequena, vivendo numa bolha de segurança aparente na nossa cidadezinha do interior. A vida era simples, cheiro de terra molhada depois da chuva, o burburinho da praça nos fins de tarde e as visitas da família que eram a nossa maior alegria. Éramos uma daquelas famílias unidas, onde todo mundo se conhecia e os laços de sangue eram mais fortes que qualquer coisa. Minha mãe, ela era meu porto seguro, meu mundo, sempre me protegendo de tudo, uma leoa. E, no centro de tudo isso, girava a figura dele, meu tio. Ele era o irmão mais velho da minha mãe, o tiozão brincalhão, o herói de todas as crianças da família. Tinha um sorriso fácil, uma piada pronta e um abraço apertado. Lembro-me dele me erguendo no ar, girando até que o mundo ficasse de ponta cabeça e eu gargalhasse sem parar. Minha mãe confiava nele cegamente, e por que não confiaria? Ele era um bom homem, filha, generoso. A gente pode contar com ele para tudo, ela sempre dizia, com um brilho nos olhos. Eu me sentia segura ao lado dele, protegida. Lembro-me de um passeio que fizemos à cachoeira, naquelas terras do interior que ele conhecia como a palma da mão. Ele me levava nas costas, atravessando as pedras escorregadias, e eu me agarrava forte, confiando plenamente. Ele me ensinava a pescar lambaris no rio, a identificar os pássaros pelo canto e a contar as estrelas nas noites sem lua. Esses eram os momentos que eu guardava com carinho, as memórias puras de uma infância que deveria ter sido só alegria. Ele era o porto seguro, o guardião dos meus sonhos, o adulto que parecia entender o mundo de uma criança melhor que ninguém. Por isso, quando os primeiros carinhos começaram a se desviar do que era normal, eu não soube como processar. Era o meu herói. Como algo feito por ele poderia ser errado? Era a mão que me protegia na cachoeira, que me ajudava a pescar. Eu via outras crianças o abraçando, outras primas rindo das suas piadas e sentia que talvez fosse eu a estranha, a que eu não entendia o jeito de tio dele. Essa confusão era o primeiro veneno, a semente da dúvida que ele plantava em mim. A inocência se esvaía, mas a lealdade e o afeto que eu sentia por ele ainda eram enormes, misturados com um crescente inexplicável pavor. E o pior é que na minha cabeça de criança eu pensava que, se ele era tão bom e aquilo me deixava tão mal, o problema deveria estar em mim. E foi essa crença que me impediu de entender o que estava prestes a acontecer. Meu tio era o centro das atenções em qualquer reunião de família. Alto, com um jeito expansivo, ele tinha uma risada contagiante que preenchia a casa. Para mim, ele era mais que um tio. Ele era o meu herói particular. Se eu caía e ralava o joelho, era ele quem me pegava no colo e me distraía com uma história de pescador. Se a luz acabava em noite de tempestade, era ele quem acendia as velas e transformava o medo em uma aventura de acampamento. Minha mãe o idolatrava. Seu tio é um bom homem, filha, generoso, a gente pode contar com ele para tudo, ela sempre dizia, com um brilho nos olhos. Eu me sentia segura ao lado dele, protegida. Lembro-me de um passeio que fizemos à cachoeira, naquelas terras do interior que ele conhecia como a palma da mão. Ele me levava nas costas, atravessando as pedras escorregadias, e eu me agarrava forte, confiando plenamente. Ele me ensinou a pescar lambaris no rio, a identificar os pássaros pelo canto e a contar as estrelas nas noites sem lua. Esses eram os momentos que eu guardava com carinho, as memórias puras de uma infância que deveria ter sido só alegria. Ele era o porto seguro, o guardião dos meus sonhos, o adulto que parecia entender o mundo de uma criança melhor que ninguém. Por isso, quando os primeiros carinhos começaram a se desviar do que era normal, eu não soube como processar. Era o meu herói. Como algo feito por ele poderia ser errado? Era a mão que me protegia na cachoeira, que me ajudava a pescar. Eu via outras crianças o abraçando, outras primas rindo das suas piadas e sentia que talvez fosse eu a estranha, a que não entendia o jeito de tio dele.
Essa confusão era o primeiro veneno, a semente da dúvida que ele plantava em mim. A inocência se esvaía, mas a lealdade e o afeto que eu sentia por ele ainda eram enormes, misturados com um crescente e inexplicável pavor. E o pior é que na minha cabeça de criança eu pensava que, se ele era tão bom e aquilo me deixava tão mal, o problema deveria estar em mim. E foi essa crença que me impediu de entender o que estava prestes a acontecer. A casa da minha avó, onde a família se reunia, era o epicentro das minhas alegrias. Mas foi ali que as primeiras sombras começaram a se desenhar. As brincadeiras com meu tio, antes tão livres, começaram a adquirir um tom diferente. Ele me chamava para segredos, me levava para cantos mais afastados da casa, onde ninguém mais estava. Era sempre sob a desculpa de me mostrar algo interessante, um passarinho no quintal, um novo brinquedo escondido. Mas a cada vez, o toque dele se tornava mais íntimo. Não era um abraço de tio, era uma mão que subia pela perna, um dedo que roçava onde não deveria. Eu me lembro da sensação, um calafrio gelado que percorria minha espinha, mesmo nos dias mais quentes. Um nó se formava na minha garganta e o ar parecia rarefeito. Eu sentia meu corpo enrijecer, meus músculos ficarem tensos, prontos para fugir, mas eu não sabia para onde. Eram momentos rápidos, disfarçados de brincadeira ou carinho, mas que deixavam uma marca profunda, uma mancha de medo que eu não sabia nomear. Meu estômago embrulhava e eu perdia o apetite nas refeições em família. Minha mãe notava que eu andava mais quieta, mas atribuía à timidez ou talvez a um mal-estar passageiro. "Está com dor de barriga, filha?" ela perguntava, com a mão na minha testa. E eu só balançava a cabeça, sem conseguir dizer que a dor não era no corpo, mas na alma. Eu comecei a evitar o contato visual com ele, a me encolher quando ele se aproximava. Inventava desculpas para não ir às reuniões de família ou para ficar perto da minha mãe. O cheiro dele, uma mistura de sabonete e fumo, que antes era associado a conforto, passou a me dar náuseas. Eu me sentia presa numa teia invisível, com medo de me mover, de chamar a atenção, de estragar a imagem do meu herói e, consequentemente, a felicidade da minha mãe e da família. E, no fundo, o maior medo: que ninguém acreditasse em mim ou que eu, de alguma forma, fosse a culpada por aquilo estar acontecendo. O que eu não sabia é que esse era apenas o começo do abismo. O medo que eu sentia era palpável, mas invisível para os outros. As desculpas para me aproximar dele se tornaram mais elaboradas e os momentos a sós mais frequentes e invasivos. Não eram mais apenas toques, era uma possessividade que se disfarçava de carinho, um controle que se manifestava através de um olhar que me prendia, uma voz que sussurrava coisas que eu não entendia, mas que me apavoravam. Ele me dizia que éramos especiais, que tínhamos um segredo só nosso, que ninguém mais entenderia. "Isso é entre a gente, tá? Ninguém precisa saber", ele me dizia, com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu me lembro de uma vez, na varanda da casa da minha avó, durante uma tarde de domingo. A família estava na sala e ele me chamou para ver uns passarinhos que supostamente estavam no telhado. Fui inocentemente. Lá, isolados, longe dos olhares, o toque dele se tornou mais ousado. Eu congelei. Meus olhos marejaram, mas eu não conseguia fazer um som. Meu corpo, antes ativo e cheio de vida, virou uma estátua de gelo. A voz dele, que eu tanto amava, se transformou em um veneno que entrava pelos meus ouvidos, me dizendo que aquilo era nosso segredo, que ninguém acreditaria em mim, que eu era especial para ele e que se eu contasse, a mamãe ficaria triste. O toque virou controle, e o controle virou uma espécie de prisão invisível. Eu sentia que ele sabia o que eu estava pensando, que ele podia ler meus medos. Comecei a me vigiar, a policiar minhas expressões, meus movimentos, com medo de que qualquer deslize pudesse me entregar. Eu já não era mais uma criança livre, eu era uma prisioneira do meu próprio corpo, do meu próprio lar e de um segredo que me sufocava. As risadas da família, que antes me enchiam de alegria, agora pareciam distantes, como se viessem de um mundo ao qual eu não pertencia mais. E a solidão, mesmo estando cercada de pessoas, era avassaladora. Ele havia me roubado a voz, a alegria e a capacidade de confiar. E o pior é que eu não via saída.
A culpa e a vergonha eram sentimentos que me sufocavam, mas a necessidade de que aquilo parasse era maior. Eu sabia que precisava falar, mesmo sem ter as palavras certas, sem entender a dimensão do que acontecia. Era como um desespero silencioso que me impulsionava. Lembro-me de uma tarde, minha mãe e eu estávamos na cozinha. Ela cortava legumes para o jantar, cantarolando uma melodia antiga. O cheiro de tempero enchia o ar. Senti que era minha chance. Aproximei-me, o coração batendo forte, as mãos suando. Mãe, comecei, a voz quase um sussurro. Ela virou, sorrindo. Sim, meu amor. Eu queria dizer, o tio, ele faz coisas, ou ele me toca de um jeito esquisito. Mas as palavras se embolaram na minha garganta. O medo de decepcioná-la, de estragar a felicidade dela, de destruir a imagem do irmão bom, era paralisante. Eu senti o peso do segredo me esmagar. Tentei de novo, gaguejando. Eu não gosto quando o tio... Minha mãe franziu a testa, talvez notando a minha angústia, mas interpretando mal. Ah, filha, é o jeito dele, sabe? Ele é brincalhão. Mas se estiver te incomodando muito, você me fala, tá? Ela me deu um beijo na testa e voltou a cortar os legumes, a melodia recomeçando. Não consegui continuar. A brincadeira dela, a tranquilidade com que ela ignorou a gravidade da minha pausa, a sua incapacidade de decifrar o desespero nos meus olhos foram como um moro. Não houve raiva nem negação explícita, apenas um silêncio velado de quem não entende ou não quer ver. Eu me senti ainda mais sozinha, mais incompreendida. Era como se a minha boca não pudesse emitir o som certo para que a verdade fosse ouvida. E o que era pior, eu me sentia culpada por tentar quebrar o pacto de silêncio, por tentar arrancar a máscara do herói. Minha mãe, que sempre foi minha protetora, não conseguiu me ver. E o abraço dela, que antes era meu refúgio, agora parecia ter uma barreira invisível. A partir daquele dia, decidi que não havia saída, que eu estava sozinha com o meu segredo e que talvez a culpa fosse realmente minha por sentir o que eu sentia. Depois daquela tentativa frustrada de falar com minha mãe, um véu pesado de isolamento caiu sobre mim. A cidade do interior, que antes parecia um grande quintal cheio de amigos e brincadeiras, encolheu-se, transformando-se em um palco onde eu me sentia constantemente observada. Eu já não era mais a mesma menina. As risadas sinceras desapareceram, substituídas por sorrisos forçados que escondiam o terror. As brincadeiras com outras crianças perderam a graça. Eu me via distante, incapaz de me conectar, sempre com medo de que a mancha em mim fosse visível para eles. Comecei a me fechar. As reuniões de família, antes tão esperadas, viraram um martírio. Eu me escondia no meu quarto, inventava dores de cabeça ou de estômago, tudo para evitar a presença dele e os olhares dos adultos que pareciam, na minha fantasia, saber do meu segredo. A escola, que era para ser um refúgio, tornou-se outro lugar de angústia. Eu me sentava no fundo da sala, com a cabeça baixa, evitando participar, com medo de que alguma pergunta simples me fizesse desmoronar. Minhas notas caíram e minha professora, uma mulher gentil, me perguntava se eu estava bem. Eu só conseguia balançar a cabeça, incapaz de articular um monstro que morava dentro de mim. O mundo exterior parecia um labirinto e eu me sentia perdida, sem bússola. A comida perdia o sabor, o sono não vinha e quando vinha era povoado por pesadelos recorrentes. Eu correndo, mas meus pés não saíam do lugar, enquanto uma sombra com o cheiro de mofo e doce se aproximava. Eu passava horas olhando pela janela do meu quarto, desejando que um carro viesse e me levasse para longe, para qualquer lugar onde aquele segredo não existisse. A boneca de cabelo amarelo, que antes era uma amiga, agora me encarava com seus olhos de botão e eu sentia que ela sabia de tudo e que também estava presa no meu silêncio.
Eu estava em uma ilha, cercada por uma família que me amava, mas que não podia me alcançar. A solidão era tão profunda que doía fisicamente, uma dor surda que me consumia dia após dia, enquanto eu sonhava em desaparecer. O isolamento me empurrou para um lugar escuro. Cada dia era uma batalha para simplesmente existir. Eu me sentia como um bicho encurralado, sem saída, e a única coisa que eu conseguia pensar era em como fazer aquela dor parar. As brincadeiras, a escola, até mesmo o carinho da minha mãe, nada mais conseguia atravessar a muralha que eu havia construído. Eu estava exausto, esgotada de carregar um peso tão grande, um segredo que parecia querer me destruir por dentro. Lembro-me de um dia particularmente cinzento. Estava chovendo lá fora, e o barulho da água caindo no telhado parecia amplificar o eco da minha própria miséria. Eu estava sozinha em casa. Minha mãe havia saído para resolver algo na cidade vizinha. A solidão se tornou um monstro. Senti um desespero tão profundo que a ideia de não existir mais começou a parecer uma solução. Eu não queria morrer, não exatamente. Eu só queria que a dor parasse. Queria apagar a vergonha, o medo, a culpa que me corroíam. Fui até o banheiro. Olhei para o meu reflexo no espelho e não reconheci a menina ali. Seus olhos estavam vazios, seu rosto pálido. Agarrei-me à pia, as mãos tremendo. Uma voz na minha cabeça, a voz da desesperança, me dizia que ninguém me entenderia, que eu estava sozinha e que a única saída era a fuga definitiva. Eu senti um impulso avassalador de simplesmente desaparecer, de sumir, de não ser mais um fardo para ninguém. Eu comecei a chorar, um choro silencioso, convulsivo, que sacudia meu corpo. Era um choro de rendição, de desistência. Naquele momento, eu estava no limite, na beirada de um precipício. Se não fosse por um som inesperado, um latido distante do cachorro do vizinho que me trouxe de volta à realidade por um segundo, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Foi um sopro de vida, um pequeno chamado de volta ao presente, que me impediu de dar o passo final para o abismo. O latido daquele cachorro foi um fio invisível, mas o que me puxou de volta de vez foi a professora. Naquele tempo, em cidades pequenas, as professoras eram quase como uma segunda mãe, observadoras atentas das nuances dos seus alunos. Dona Lúcia. Eu me lembro dela. Tinha os cabelos grisalhos sempre presos em um coque e um olhar que parecia enxergar a alma da gente. Ela notava meu silêncio, minhas notas baixas, o fato de eu nunca mais sorrir. Um dia, depois da aula, ela me pediu para ficar. Meu coração disparou. Pensei que ela ia me repreender, que me faria perguntas que eu não conseguiria responder. Mas ela não fez. Ela apenas se sentou ao meu lado na carteira e me ofereceu um doce, um suspiro. "Você tem andado triste, minha querida", ela disse, com uma voz tão suave que me desarmou. "Quer me contar o que aperta aí dentro?" Eu hesitei. Aquele nó na garganta, a mesma barreira de sempre. Mas algo no olhar dela, tão genuíno, tão sem julgamento, me fez sentir que, talvez, pela primeira vez, alguém realmente estivesse me ouvindo. Eu não consegui falar tudo de uma vez. As palavras saíram emboladas, entre soluços e lágrimas. Comecei a descrever o medo, o segredo, sem mencionar nomes. Falei sobre o desconforto, os tosses, a sensação de que algo estava muito errado, mas que eu não sabia o quê. Falei da culpa, da vergonha, do meu medo de decepcionar minha mãe. Dona Lúcia me ouviu com uma paciência infinita, não me interrompeu, não me julgou, apenas me olhava, com aqueles olhos de sabedoria e compaixão. Quando terminei, exausta, ela me abraçou. Não um abraço qualquer, um abraço apertado, de mãe, de quem protege. "Você não tem culpa de nada, meu amor", ela sussurrou no meu cabelo. "Nada disso é sua culpa e você não está sozinha." Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida, as primeiras gotas de luz num poço de escuridão. Dona Lúcia foi o primeiro elo da corrente que me tiraria daquele abismo. Ela me salvou. Dona Lúcia não apenas me ouviu, ela agiu. Com uma sabedoria que ultrapassava os limites da sala de aula, ela me guiou. Não fez alarde, não expôs a minha história para a cidade inteira, o que teria sido um desastre naquele tempo e lugar. Em vez disso, ela conversou com minha mãe.
De forma sutil, com palavras cuidadosas, a professora conseguiu plantar a semente da dúvida e, finalmente, da compreensão. Minha mãe, que antes não conseguia ver, começou a enxergar. Não foi um processo fácil para ela também. Lembro-me de suas noites sem dormir, dos seus olhos inchados. A confiança cega no irmão se desfez em dor e arrependimento. Mas ela escolheu acreditar em mim, e isso foi o meu primeiro grande passo rumo à cura. A partir daí, as coisas começaram a mudar. Dona Lúcia nos orientou a procurar ajuda longe da cidade, onde pudéssemos ter mais privacidade e menos olhares curiosos. Foram longas viagens de ônibus até a cidade vizinha, onde encontrei uma psicóloga, uma mulher de voz calma que me ajudou a dar nome aos meus sentimentos, a entender que a culpa não era minha, que a vergonha pertencia a ele e que eu era a vítima, não a responsável. As sessões eram difíceis, dolorosas. Cada palavra dita, cada lembrança revisitada era como reabrir uma ferida. Mas cada vez que eu falava, sentia um peso menor, um alívio sutil, como se camadas de sujeira estivessem sendo removidas da minha alma. Minha mãe se tornou minha maior aliada. Ela me abraçava mais forte, me ouvia com atenção, me protegia com uma força renovada. Ela percebeu o quanto ele a manipulou, o quanto ela se deixou cegar. O tio, que antes era uma presença constante e intimidadora, começou a desaparecer da nossa vida. O confronto foi doloroso para a família, mas a decisão da minha mãe foi inabalável. A segurança e a cura da filha vinham em primeiro lugar. O caminho era longo e eu sabia que as cicatrizes permaneceriam, mas pela primeira vez em muito tempo senti que havia esperança. A jornada da cura estava apenas começando, mas eu já não estava sozinha e a luz, devagar, começava a clarear os cantos mais escuros da minha alma. Hoje sou uma mulher adulta. Os anos se passaram e a menina assustada do interior, que se encolhia como cheiro de fumo e medo, se transformou. A casa de vidro, o diário amarelado, o cheiro de mofo e doce, tudo isso faz parte de uma história que eu não escolhi viver, mas que me moldou. As cicatrizes estão aqui, invisíveis aos olhos de quem não as procura, mas presentes em cada passo da minha jornada. Elas me lembram de onde vim, do que superei e do quanto sou forte. A terapia continua, de outras formas, um processo contínuo de autoconhecimento e cura. A justiça, aquela que eu sonhava ainda criança, foi feita. Não da forma espetacular dos filmes, mas de um jeito que trouxe paz para minha alma. As denúncias foram formalizadas, o processo seguiu seu curso e ele, que tanto mal me causou, foi confrontado com as consequências de seus atos. O apoio da minha mãe, da Dona Lúcia e de outros profissionais foi fundamental. Aquele ciclo de silêncio e impunidade foi quebrado. A cidade pequena, que antes parecia cúmplice, hoje, para mim, representa a possibilidade de que, mesmo em lugares onde tudo parece escondido, a verdade pode e deve vir à tona. Eu decidi contar a minha história não por vingança, mas por esperança, para que nenhuma outra criança sinta o que eu senti, para que pais e mães olhem com mais atenção, ouçam com o coração e acreditem nos sinais, por mais sutis que sejam. O abuso intrafamiliar é uma chaga silenciosa que se esconde nas sombras da confiança e do afeto. Ele distorce a percepção da vítima, a faz sentir culpa e vergonha. Se você, que me ouve, é uma criança vivendo algo parecido, saiba que você não está sozinha e que a culpa não é sua. Procure um adulto de confiança, um professor, um avô, uma tia, um vizinho. Fale. Por mais difícil que pareça, a sua voz tem poder. E se você é um adulto, por favor, ouça com atenção as crianças ao seu redor. Observe os sinais, mesmo os mais sutis. Uma mudança de comportamento, um medo inexplicável, um isolamento. Não desconsidere, não minimize, acredite. A escuta atenta pode ser a ponte para a salvação de uma vida. Eu sobrevivi e hoje eu falo para que pela primeira vez outras crianças possam ter uma voz e para que o silêncio nunca mais seja o meu ou o seu maior inimigo.